Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado e valoroso irmão. Que maravilha! Gratidão damos a Deus pela oportunidade da vida e pela oportunidade de meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. Hoje pela manhã, logo cedo, né, a gente faz um registro aqui, eu e a minha esposa estamos vindo de um, vamos dizer assim, de um velório, né, de um irmão que trabalhou durante toda a sua vida praticamente na obra do Senhor, né, e descansou. E interessante é que, assim, que é uma dor, é uma tristeza, né, ali no ambiente, mas a gente vê também uma confiança, uma paz daqueles que ali estavam, porque sabiam que era um servo de Deus, que ali descansou um servo de Deus. E é justamente essa consciência que nos move, né? É que quando chegar o nosso momento, quando chegar o momento ali da nossa prestação de contas, vamos chamar assim, que fechar os olhos, a nossa conta ali está encerrada, a gente só vai colher ou não logo em seguida o resultado de tudo isso, é de você ver que não só aquele que parte, mas a própria família daquele que fica em paz, porque tenha certeza que foi alguém que efetivamente viveu para o Senhor. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo hoje em dia, é que também quando chegar o nosso momento, a gente tenha certeza que ali parte alguém para a glória do Senhor, tá certo? Gratidão damos a Deus então pela oportunidade, hoje dia 16 de novembro de 2024, né? As nossas meditações, a nossa celebração vai no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Capítulo 11, a gente vai lá no versículo 22, a gente vai hoje, diferentemente dos outros dias, a gente vai deixar um pouco a nossa Bíblia ao meio da revista e corrigida, e a gente vai pegar a nova tradução na linguagem de hoje, porque o versículo que eu quero trabalhar, né, pelo menos a parte final que eu quero trabalhar como está escrito o finalzinho, né? O finalzinho eu posso dizer que seria a parte C, porque o versículo aqui eu vejo que tem 3 pontuações, então a parte C do versículo 22, do último versículo, tá? A última do versículo 27, que diz assim, ó, segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, parte C. É a última parte do versículo, diz assim: mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Isso é o que está na linguagem de hoje. E na linguagem tradicional que eu sempre uso, que é ao meio da revista e corrigida, também esse mesmo versículo está escrito assim: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Por que é que eu estou usando hoje, em vez da minha revista e corrigida, a linguagem de hoje? Porque para mim, ela fala ao meu coração nesse momento, como está escrito, uma afirmação direta que o Senhor não se agradou do que Davi tinha feito. E ao meio da revista corrigida, quando ele me diz pareceu, ó, quando ele fala pareceu mal, né? Porém, pareceu mal aos olhos do Senhor, ainda deixa para mim o verbo que ele utiliza uma certa inconstância, uma certa, vamos dizer assim, me parece que foi não. Já na linguagem de hoje ele diz assim: não agradou, já é certeza. Olha, o que tu fizeste, Davi, não me agradou. E eu quero partir desse princípio, um ato feito por um homem segundo o coração de Deus e que claramente não agradou ao Senhor. E para a gente meditar um pouco sobre isso, aí eu vou voltar lá para a Bíblia que eu sou habituado, ou pelo menos que eu faço, mas é uma Bíblia às vezes até difícil, a linguagem eu reconheço. Tem hora que eu leio nela e vou nas outras mais simples para poder me situar, porque tem hora que eu fico também um pouco perdido. Eu vou lá em Levítico, capítulo 20, eu acho que é 20,
Deixa eu ver se é o capítulo 20. Levítico 20, exatamente. Lá em Levítico 20, versículo 10, ele diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Nossa, forte, né? Então, por aí você já vê que a nossa meditação de hoje está numa das passagens mais famosas da Bíblia e talvez uma das mais conhecidas do pecado de Davi. Eu gosto de frisar, se você tem acompanhado os meus devocionais, você vai ver que Davi não cometeu esse único pecado. Mas se tem um pecado que efetivamente desagradou o Senhor, é esse pecado que Davi cometeu, que é o seu pecado dele ter adulterado com Batseba. E dentro da meditação e dentro desse contexto, o cenário, ele nos diz que o exército, que era a primavera, o exército de Davi é mandado para a guerra, e o hábito que tem, todos os historiadores, o hábito que tem é que os reis acompanhavam ali os seus exércitos na guerra, para liderar e até para fazer os planejamentos e decidir ali no campo de batalha as coisas mais importantes. E com Davi, isso ainda era mais exacerbado, porque Davi era um homem de guerra do Senhor. Era um homem que lutava as guerras do Senhor. E o seu exército sai para conquistar, como conquista ali em cima dos Amonitas, em cima da cidade de Rabá. Só que Davi está preguiçoso. Davi, não, estou um pouco cansado, eu vou ficar por aqui. Como às vezes a gente, na nossa caminhada cristã, às vezes diz assim, hoje eu não quero ir fazer essa obra, hoje eu não quero ir participar desse culto, eu não quero ir na casa da oração, me reunir com os irmãos. De alguma forma eu estou cansado e a gente acaba optando por buscar uma celebração mais específica, né? Um momento mais específico. Um momento mais específico, e isso faz com que a gente, às vezes, então, deixe de cumprir uma tarefa do Senhor e a gente acaba se aquietando. E aí vem um princípio muito interessante que diz o seguinte, que mente vazia é oficina do diabo. Um princípio, um ditado, algo em que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, né? Diz assim, olha, não deixa a tua mente vazia, porque se tua mente está vazia, ela começa a divagar as mais impressionantes loucuras da vida. E aí Davi se olha para a loucura. E aí a gente não sabe o contexto, são muitos estudos para poder definir qual a participação de Batseba. Se Batseba, ela propositadamente criou aquele momento, ou se aquele momento, na verdade, foi uma fatalidade que Davi, ao olhar ela, uma mulher bonita, uma mulher certamente sedutora, atraente, os olhos de Davi levaram logo com que ela desejasse bastante aquela mulher. E assim o fez. Manda buscar a mulher, tem relações sexuais com ela e a consequência dessas relações ele engravida a mulher. E o ponto interessante é que ela engravida a mulher de um homem, que é um homem que participa do seu exército, além de ser servo, súdito de Davi, é um homem que está no campo de batalha, lutando pelos propósitos de Davi, por aquilo que ele entende ser importante, né, para o povo judeu, e ele faz. E aí, quando a gente comete esse erro, a gente vai dar uma paradinha bem aqui, a gente vai lá em Êxodo, eu acho que é Êxodo capítulo 20, só um momento. Então, quando a gente vai lá em Êxodo capítulo 20, a gente já olha lá no versículo 14, ele diz assim, não adulterarás. E Davi já adultera. Mas só adulterar é pouco para Davi, porque Davi, ele não reconhece o erro que ele cometeu, ele não reconhece o seu pecado. O que ele faz? Ele tenta esconder o seu pecado, ele tenta esconder a sua vergonha, porque afinal de contas, olha só, o rei agora está suscetível de ser aplicado uma pena para ele, que é uma pena de morte, tanto para ele quanto para Batseba. Batseba, porque sabia que era mulher de Urias, e Davi, ao se deleitar, ao se deitar com a Batseba, também tinha plena consciência que aquela mulher pertencia a um homem. Mas a questão é, quem aplicaria a lei sobre o próprio rei? Quem aplicaria? Quando a gente vai vendo o contexto aqui, a gente vai vendo que indiretamente os seus servos, eles já têm consciência dos atos,
porque quando ele manda buscar Urias no campo de batalha, que Joabe devolve Urias ao campo de batalha, os servos são instruídos a acompanhar os movimentos de Urias. E em Urias ele diz assim, olha, meu rei, veja só, Urias não se deitou com a sua, não entrou na sua casa. E com isso, ele não pratica o ato de se deitar com a sua mulher e assumir a partir dali o tiro que saiu pela culatra, que é o erro. Ou seja, ele não assume o erro de Davi, porque Davi não tem como dizer que aquele filho é de Urias. E o interessante, para poder confirmar com clareza que o erro está ligado a Davi, quando Batseba se apresenta, Batseba tinha acabado de vir de seu momento de purificação, de menstruar. Era uma nova mulher pronta ali para o ato, para o coito sexual. Então não tinha como ser ligada a Urias, por exemplo, nem nada. E Urias se rejeita. E Davi, e agora, ele está intentado vamos dizer assim, a manter todo o processo, a fazer com que valha. Aí ele vai e pergunta, por quê? Porque aquele jovem, mas jovem, por que vocês estão distantes, no campo de batalha, afastado de sua família, eu te trago até de volta para sua casa, por que você se nega, por que você se negou a estar, por exemplo, com a sua mulher? Por quê? Aí o interessante é que quando a gente vai ver a explicação de Urias, ele diz o seguinte, lá no versículo 11, os homens de Israel e de Judá estão longe na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Ou seja, Urias talvez até não compreendesse qual o propósito de Davi. Talvez tivesse até se surpreendido como é que ele é tirado do campo de batalha. A Bíblia aqui não estabelece qual a relação de Urias com Davi, até que ponto eles tinham um relacionamento mais próximo ou não. Mas muito provável, são especulações, não está na Bíblia, é que Urias tenha ficado até surpreso, mas manteve-se na sua cabeça, a sua mente, no foco da sua missão, que era batalhar, que era estar com o seu exército. Ele não estava ali para deleite de prazer, ele estava ali porque o rei mandou chamá-lo. O rei, e para ele, se o rei mandou chamá-lo, ele tinha uma missão, ele tinha algo para receber do rei. E a função dele era estar focado nisso, não nos seus prazeres. Então ele não volta. E mesmo assim, Davi permanece tentando. E tenta mais uma vez. Quando não consegue, mais uma vez Urias, ele embebeda Urias. Mais uma vez Urias consegue ser forte e resistente, dorme no palácio real. E não há uma outra cartada, senão maquiavélica de Davi. Agora diz assim, se eu não consigo atribuir a ele os meus pecados, os meus erros, eu o matarei. E aí, Davi agora comete mais um pecado, ter a morte de um homem, prepara, trapaça, arquiteta e usa agora o seu comandante Joabe, o seu fiel comandante. Talvez o comandante também já havia recebido um benefício, né, quando matou Abner e foi julgado de uma forma diferenciada, né, o seu processo de justiça. O que acontece? Que também poderia estar sujeito à lei, sujeito até mesmo à própria morte, mas não, ele é amaldiçoado. Então, Davi agora torna-se responsável e traz Joabe para dentro desse processo de morte. E Joabe, muito claramente, a gente vê que na comunicação, quando ele manda dizer a Davi através do mensageiro, e este próprio mensageiro traz de volta a Davi a mensagem que, olha, impressionante como tudo é muito bem arquitetado, como tudo é bem pensado. E aí Davi manda dizer a Joabe no versículo 25, e disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele, esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça tu assim. Ou seja, para que Joabe não atribua nem a Davi, nem a ele próprio a morte de Urias,
Afinal, Urias está no campo de batalha, e quando a gente está na batalha, a gente pode morrer. Esse é um processo da guerra, porque ele sabe que no coração de Joabe, ele sabe que Davi havia pecado, estava matando um homem inocente. Ele não tem a clareza do que é o momento, mas ele sabe que Davi propositadamente mandou matar Urias. E é claro que Davi, por sua vez, a partir dali, ele passa aos olhos das pessoas como um homem bondoso, porque ele traz Batseba para cá, ele assume Batseba e ele resolve então assumir uma mulher em que o seu homem da batalha está lá. Ou seja, descaradamente manipulando de forma falsa aos olhos de todos. E a Bíblia diz, mas isso não agradou ao Senhor. E essa falha, a gente vê que claramente essa falha, ela não passa incólume aos olhos das pessoas, porque as pessoas estão vendo, os seus servos então, e seus servos sabem disso, e isso vai se alastrar diante de toda a sociedade, muito provável. E você sabe, no baixo clero, tudo se fala, tudo se... Mas é bem verdade que ninguém teria ali aquela autoridade para poder impor e aplicar a justiça, está lá em Levítico 20, sobre Davi. Mas a mão de Deus, a ação de Deus vai se falar, e aí a gente sempre tem que ponderar. A própria justiça de Deus, ela é feita de acordo com aquilo que lhe apraz. A justiça de Deus não é na medida dos homens, não é na medida dos homens, e eu por algumas vezes dentro do nosso devocionário já tenho dito, tem hora que eu não entendo a forma que Deus aplica a sua justiça. Não entendo porque eu não sou Deus, eu não penso como Deus, eu penso como homem. Procuro viver procuro buscar o seu discernimento, procuro buscar a compreensão, procuro ter entendimento da sua palavra, mas na hora de aplicá-la com perfeição, isso só cabe a Deus. E por fundo de tudo isso, essa mentira, essa manipulação, isso tudo agora vai passar sobre os olhos de Deus e como Deus irá trabalhar na vida de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, talvez para o mundo ali que a gente vai vendo, tenha sido o seu principal pecado. Ele tem outros, a gente viu. Eu vim citando aqui outros pecados de Davi. E cada hora como Deus vem trabalhando na vida de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Um pecado que nos faz lembrar que há pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. E principalmente, nesses momentos a gente consegue ver claramente que a soberania de Deus, ela fala em tudo. Não é o nosso pensar, não é o nosso julgar, não é a nossa justiça. A plena, perfeita e justa soberania de Deus nos faz lembrar que Ele, o tempo todo, Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo. Tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que Ele nos desperte, que a gente claramente olhe essa prática e evite essa prática, fuja desse tipo de mal, porque se tem um mal que ataca os irmãos em Cristo, os irmãos homens, certamente é esse pecado do adultério, esse pecado da fornicação, esse pecado do desejo por aquilo, pela mulher do próximo. Né? As mulheres, elas desde o início, elas exercem, vamos dizer assim, uma influência, elas exercem um atiçamento sobre o homem muito poderoso. E aí a gente tem que buscar em Deus, buscar na sua fidelidade, buscar na sua palavra, buscar na nossa aliança que Ele estabeleceu com a gente, e a gente diz ter com Ele a força para poder resistir a um pecado tão, vamos dizer assim, tão veemente, tão latente, tão patente na vida de qualquer irmão. Tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele te proteja, que Ele te sustente e que a gente se livre desse mal. Que Deus te cuide.